Hoje, no Tarek Notícias, Benjamin Netanyahu recebe mandato para tentar formar governo de coalizão em Israel. O objetivo com leilões é investimento, não arrecadação, segundo diz o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. Inglaterra vai reabrir lojas, academias e pubs ao ar livre, segundo diz o primeiro-ministro Boris Johnson. Demanda por voos domésticos da Gol em março cai 41%. Ônibus aquático de Veneza, na Itália, é transformado em centro de vacinação. Alerj desiste de mudar nome do Maracanã para Rei Pelé e vai pedir para governador vetar o projeto. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. Mesmo com o resultado inconclusivo das eleições, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu o mandato do presidente de Israel para tentar formar um novo governo hoje. Pela lei, ele terá 28 dias para atrair possíveis aliados para formar uma coalizão majoritária no parlamento de Israel. Esse prazo pode ser prorrogado por 2 outras semanas. Depois disso, o presidente de Israel, Reuven Rivlin, pode escolher outra pessoa para formar uma maioria. Na história de Israel, ninguém ficou por mais tempo no poder do que Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu está no cargo de primeiro-ministro desde 2009. No entanto, nos últimos 2 anos, ele teve dificuldades para manter uma maioria coesa no parlamento. Por isso, houve 4 eleições nos últimos 2 anos. A última foi no dia 23 de março. A votação terminou sem um bloco vencedor incontestável. Na última segunda-feira, Rivlin então conversou com os partidos e 52 deputados e Knesset, o parlamento israelense, que recomendaram solicitar a Benjamin Netanyahu a formação do próximo governo. O partido de direita de Benjamin Netanyahu, Likud, conquistou o maior número de cadeiras no parlamento nas eleições e recebeu o apoio dos partidos ultra-ortodoxos e da extrema-direita sionismo religioso. No lado dos anti-Netanyahu, decididos a retirar do poder o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, 45 deputados recomendaram o centrista Yair Lapid, líder do partido Yesh Atid. Benjamin Netanyahu também é o primeiro chefe de governo da história do país a enfrentar processos judiciais durante seu mandato. Ele é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança em 3 casos. Ele nega todas as acusações. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje que o objetivo do governo federal com leilões é aumentar o investimento do Brasil e não melhorar a arrecadação. Nesta semana, o governo federal retoma sua agenda de privatizações com a previsão de realização de 3 leilões de infraestrutura. Entre amanhã e os dia 9 de abril, que já é nesta sexta-feira agora, serão ofertados à iniciativa privada de 22 aeroportos, 1 ferrovia e 5 terminais portuários. Chamada pelo governo de InfraWeek, a semana de leilões tem potencial de garantir, segundo o Ministério da Infraestrutura, mais de 10 bilhões de reais em investimentos no Brasil. Entre 2019 e 2020, o governo transferiu 41 ativos para a iniciativa privada. Eles foram responsáveis por 44 bilhões e 300 mil reais em investimentos, segundo o Ministério da Infraestrutura, e renderam 13 bilhões e 400 mil reais em pagamento de outorgas. Neste ano, o Ministério da Infraestrutura planeja realizar o leilão de cerca de 50 ativos e a promessa é de contratar 260 bilhões de reais em investimentos transferidos para a iniciativa privada até o fim do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo Tarcísio de Freitas, a repercussão econômica desses investimentos deve começar a ser sentida a partir de 2024, quando os projetos começarão a ser materializados. O primeiro leilão da semana será no dia será o da concessão de 22 aeroportos, marcado para amanhã, a partir das 10 horas da manhã, na sede da B3 em São Paulo. Na quinta-feira vai ser a vez do leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Na sexta-feira serão ofertados 5 terminais portuários no Maranhão e também no Rio Grande do Sul. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou ontem que vai seguir com o plano de flexibilização do lockdown com a volta do comércio não essencial, salões de beleza, academias, pubs e restaurantes ao ar livre da Inglaterra no próximo dia 12 de abril. Com a taxa de novas infecções em queda e uma rápida vacinação em todo o Reino Unido,
O país avança para o próximo estágio de reabertura na próxima semana. Boris Johnson prometeu ir pessoalmente a um pub para tomar uma cerveja quando as atividades forem restabelecidas. As pessoas devem continuar trabalhando em casa, se puderem, e minimizar as viagens domésticas, segundo disse o governo, que também confirmou que está estudando um sistema de certificação de situação da Covid-19 ou passaporte de vacinação para ajudar a retomada de eventos maiores. O plano da reabertura do governo britânico prevê 4 etapas que devem ser seguidas. O país só avança para a próxima fase quando uma equipe de especialistas examinar os dados epidemiológicos disponíveis no momento. Segundo o governo de Boris Johnson, cinemas, hotéis, estádios até um máximo de 10 mil pessoas e serviço dentro de restaurantes poderão abrir a partir do dia 17 de maio, data a partir da qual os membros de diferentes casas poderão se reunir em espaços fechados. De acordo com o plano britânico, a reabertura total poderá ser alcançada no verão do hemisfério norte, a partir do dia 21 de junho. O governo diz que será avaliada inclusive a liberação de bares e boates. A companhia aérea Gol informou ontem que a demanda por assentos em seus voos domésticos em março foi 40,6% menor do que um ano antes, ilustrando a continuada pressão sobre o setor aéreo diante das medidas de isolamento social para tentar conter a pandemia da Covid-19 no Brasil. Já a oferta de assentos pela companhia foi 39,7% menor, também no comparativo anual. Com isso, a taxa de ocupação das aeronaves diminuiu 1,1 ponto percentual em relação a março do ano passado, primeiro mês da pandemia no país, para uma taxa de 71,8%. No primeiro trimestre, a demanda foi 35,7% menor, enquanto a oferta de assentos caiu 34,7%, provocando uma queda de 1,2 pontos no ano a ano para 79,8% de ocupação de passageiros. Não houve voos internacionais operados pela Gol no mês passado, em meio a restrições de vários países à entrada de passageiros procedentes do Brasil, que enfrenta uma segunda onda da pandemia da Covid-19. E olha, os idosos da cidade de Veneza, na Itália, começaram a ser vacinados nos ônibus aquáticos da cidade ontem. Os veículos são chamados de vaporetos e alguns deles foram transformados em clínicas flutuantes. A vacinação nos vaporetos só aconteceu ontem. Só os moradores com 80 anos ou mais de 2 ilhas específicas foram vacinados nos veículos. As 2 ilhas são mais remotas e fazia mais sentido que o vaporeto fosse até lá do que obrigar os idosos a viajar. Em um comunicado, a prefeitura afirmou que a ideia é fazer com que os idosos se acostumem à ideia da vacinação e, ao mesmo tempo, possam ser vacinados perto de casa. Em outras cidades da Itália, outros locais foram adaptados. Em Nápoles, um museu foi transformado em local de vacina. Perto de Milão, uma pista de corrida de carros do circuito de Monza foi usada como local de vacinação contra a Covid-19. Vamos falar agora de esporte, porque a possível mudança do nome do estádio do Maracanã, que já tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e só precisava da sanção do governador em exercício, sofreu uma reviravolta. A própria Alerj desistiu da proposta e pediu para que o projeto seja vetado. Atualmente o nome oficial do estádio é Estádio Jornalista Mário Filho. O projeto iria alterar o nome para Estádio Rei Pelé. O anúncio foi feito pelo presidente da casa, André Ceciliano, do PT, hoje. Ele disse que vai enviar o pedido de desistência ao governador Cláudio Castro, do PSC. Ceciliano é um dos autores do projeto que mudaria o nome do Maracanã para Edson Arantes do Nascimento Rei Pelé. A ideia, segundo ele, era homenagear Pelé em vida. A mudança de nome foi proposta e aprovada pela própria Alerj no mês passado, mas sofreu críticas. Em reunião com líderes partidários, Ceciliano disse que não tinha problema em recuar. No mês passado, o Ministério Público já havia recomendado o veto ao projeto. Os procuradores diziam que o nome do estádio integra a identidade cultural carioca e que a mudança violaria patrimônio imaterial dos torcedores. Também assinam o projeto de lei os vereadores Bebeto, do Podemos, Márcio Pacheco, do PSC, Eurico Júnior, do PV, Coronel Salema, do PSD, e Alexandre Knoplot, do PSL. Segundo o projeto, o complexo esportivo teria o nome atual Mário Filho, englobado ainda no ginásio Maracanãzinho, e o estádio de atletismo Célio de Barros. Já o nome do Rei Pelé seria só no estádio de futebol. Inaugurado no dia 16 de junho de 1950, o Maracanã completou 70 anos no ano passado. Ele foi inicialmente batizado de Estádio Municipal e recebeu sua primeira partida oficial no dia seguinte à inauguração. Um amistoso entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo terminou com vitória dos paulistas por 3-1 naquela época.
O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal, corre lá, deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Obrigado pela companhia, uma ótima terça-feira para vocês e o Tarek Notícias volta amanhã com mais uma edição. Boa noite para vocês e até amanhã.